Essa daqui é a pergunta que a minha mãe mais me faz. Não, ela não me pergunta se tô bem, se... Mentira, é brincadeira. Mãe, esse vídeo é pra você. E amiga, se você também se pergunta isso todos os dias, fica aqui nesse vídeo que hoje eu vou te contar quais são as principais tendências pro inverno de 2025. Oi, amiga, sejam bem-vindas de volta ao meu canal. Vocês já sabem que eu tô morando aqui nos Estados Unidos e as estações aqui são invertidas. Enquanto vocês aí estão entrando no inverno, eu acabei de passar por ele e o verão tá chegando por aqui. Mas vamos olhar pelo lado bom, porque isso significa que eu já vivi o inverno e eu vou te contar tudo que eu vi por aqui nas lojas e nas ruas. Se bem que assim, eu moro numa cidade pequena no interior da Virgínia e aqui, quando você sai na rua, as mulheres geralmente estão de pantufa, de moletom, com touca de cetim no cabelo. E aí eu acho que a minha cidade não é muito parâmetro. Mas no ápice do inverno eu viajei pra Nova York e pra Boston. E se tem uma coisa que eu adoro fazer é ficar olhando o look das pessoas na rua. Então eu observei muita coisa e é isso que eu vou contar aqui pra vocês hoje. A primeira tendência que eu quero contar pra vocês aqui nesse vídeo não é necessariamente uma peça, uma roupa ou uma cor, mas sim um estilo, um mood, uma vibe. Vocês já devem ter percebido que a gente tá passando por um período de transição no quanto a gente consome, saindo de um consumismo desenfreado para uma coisa um pouquinho mais contida e mais consciente. E isso não é só na moda não, né? Você deve ter percebido que o comportamento de consumo, até de conteúdos na internet, tá começando a mudar um pouco. Os vídeos muito curtos estão começando a dar lugar aos vídeos mais longos. Aquelas fotos aesthetic estão começando a dar lugar a coisas com mais significado, com um pouquinho mais de texto. A gente vem de algumas temporadas já falando sobre o old money, e eu acho que essa diminuição do consumo de moda no geral é um desdobramento dessa tendência old money. Porque a essa altura a gente já percebeu que para ser old money, você precisa ser old money. Você consegue me entender? Então o que é que o old money faz que a gente consegue imitar? Talvez trocar a quantidade pela qualidade. E essa nem é uma tendência só para o próximo inverno, mas eu acho que a gente vai continuar vendo essa tendência cada vez mais forte nas próximas temporadas. Então, diminuir o seu consumo, ao invés de você ter 5 blusinhas pretas diferentes, ter uma blusa preta boa, com a modelagem maravilhosa, o tecido maravilhoso, o caimento maravilhoso, mas uma. A diminuição do consumo nos traz mais um desdobramento, que é o estilo descomplicado. Assim como o consumo exagerado e muito rápido, a gente também passou por stylings exagerados, maquiagens pesadas, o cabelo sempre bem feito, né, com aquele penteadinho clean girl aqui, ó, impecável. E aí depois desse penteadinho clean girl aqui veio o blow hair, né, que era aqueles cachos maravilhosos e bem feitos com o Dyson. E como todas as outras tendências, nada mais natural do que depois de todo esse exagero vir algo bem descomplicado, bem natural. Eu costumo dizer que toda tendência que tem um extremo, ela vai com certeza depois de um certo tempo, e aí por causa da internet isso tem diminuído, né, esse tempo tem encurtado cada vez mais, a gente vem com o outro extremo. Então, se uma hora a gente tem maximalismo, numa próxima tendência, uma próxima temporada, a gente vai ter um minimalismo. E assim sucessivamente e vice-versa. Tanto que quando a gente tinha a clean girl, logo depois surgiu a messy girl. E eu acho que esse estilo descomplicado é um meio termo ali entre as duas. Nem tão clean girl, nem tão messy girl. Talvez a gente poderia chamar de um arrumado sem esforço, que na verdade a gente que é mulher sabe que qualquer arrumado, seja ele sem esforço, tem esforço. Tô mentindo? Não tô. Um cabelo preso com aquela pregadeira grandona, um coque bagunçadinho, maquiagem leve, roupa confortável, tênis baixos e leves, inclusive a gente tá com um monte de tendência de tênis aí, desde o Adidas Samba, e esse foi sem dúvidas o estilo que dominou as ruas por aqui e a internet nessa última temporada de inverno. E agora sim a gente começa com as tendências mais peças, mais cores e texturas. Os tecidos com textura apareceram muito nesse inverno, principalmente o pelo, esse pelo fofinho, sabe? Meu Deus, quanta jaqueta desse tipo eu vi nas ruas, principalmente nas ruas. E muitas vezes, não só no acabamento, como a gente tá vendo nessa jaqueta, mas às vezes a peça toda, a jaqueta toda, o sobretudo todo nesse pelo. Tem até uma jaqueta específica, uma peça específica da Zara, que ficou viralizada tanto nesse inverno quanto no inverno passado. Ela é essa aqui. Eu tenho uma versão dela e ela foi uma das jaquetas mais usadas por mim no inverno. Eu imagino que essa tendência do
pelo em si não seja uma tendência exclusiva desse ano ou dessa temporada, porque com certeza, principalmente onde a gente tem temperaturas muito mais baixas, ele volte em todo inverno. Mas com certeza ele volta de uma forma repaginada. E essa foi a forma que ele voltou nesse ano. Eu sei que em grande parte do Brasil a gente não consegue usar uma jaqueta tão pesada dessa, porque o inverno não é tão rigoroso assim. Então eu substituiria esse pelo por um cashmere, por aqueles tecidinhos de inverno que tem uma textura, por tricôzinho, esse tipo de tecido. Suéter, cachecol, poncho. E é claro que aí eu também colocaria uma alfaiataria em tecido de lã grosso, que tem aquela textura bonita. Eu acho chiquíssimo, chiquérrimo, chique demais. E por falar em alfaiataria, claro que ela vai sempre ser citada em tendências de inverno. Mas como eu disse, uma tendência ela sempre vem repaginada. Ela quase nunca vai vir como a gente viu nas temporadas passadas. E aí dessa vez a alfaiataria voltou com modelagens oversized. Blazer, camisa social, calças com pregas mais amplas, mais largas, os ombros um pouco mais deslocados. E sobre as modelagens oversized, eu preciso te dizer que modelagem oversized é completamente diferente de uma peça que ficou grande em você. Uma modelagem oversized no tamanho P nunca terá uma manga longa demais como a gente teria nesse mesmo modelo no tamanho G, por exemplo. Porque quando a gente aumenta a grade de uma peça, a gente aumenta ela num todo. E isso não acontece numa modelagem oversized. Numa modelagem que foi pensada para ser oversized. É importante você se atentar para isso, porque a impressão que você passa, a imagem que você passa, quando você usa uma peça que ficou grande para você, é de desleixo e não de estilo. Então, fica esperta. Ainda sobre as texturas, o suede voltou com tudo nesse inverno. Em bolsa, bota, casaco, blazer, saia. E é engraçado falar sobre o suede porque eu acho que tem uns bons anos que a gente não vê ele como tendência. E eu tenho certeza que se você não viu muita coisa sobre esse inverno, você talvez ainda tenha dificuldade de descolar ele da sua avó, daquela sua tia mais velha, sabe? Das fotos antigas da sua mãe de quando ela era jovem. Porque realmente tem bastante tempo que o suede não vem com tanta força assim. A gente viu o suede ensaiando a sua volta quando ele veio no formato de franjas por causa da tendência do boho. E isso tem um tempinho e só agora ele conseguiu chegar onde ele queria chegar, que era atingir um pouco mais de todos os estilos e todas as idades. Além dos blazers que eu tenho achado impecáveis, eu vi 2 modelos de bolsa em suede que ficaram muito viralizados por aqui. Essa mais saco, com a alça mais grossa, usada mais no outono, já que esse tipo de alça é bem chata quando você precisa colocar ela no braço e tem aquele monte de tecido por causa do inverno. E essa fininha com as alças mais compridas, que ficou muito viralizada aqui no inverno. E justamente essa alça facilita bastante quando você precisa colocar ela no braço e você ainda tem um monte de camada de tecido. Por ela ser fininha e mais longa, fica super confortável de usar. Essa bolsa, inclusive, veio em vários tecidos e várias cores. E eu, como uma boa pessoa controlada nas compras, ainda não adquiri a minha. Você acredita? Se algum dia as jaquetas de couro saíram da moda, eu tava, sei lá, no útero da minha mãe, porque eu não consigo me lembrar de uma época em que jaqueta de couro não era bonita. Porém, como eu já disse outras 2 vezes nesse vídeo, todas as peças elas vêm repaginadas o tempo todo. E assim como a alfaiataria, essa jaqueta de couro veio com uma pegada um pouco mais oversized também nesse inverno. Lembra quando a gente falou do conforto? Esse oversized tem muito a ver com isso. E além do oversized, ela voltou também com uma aparência de couro um pouquinho mais desgastado. Eu achei bem diferente, viu? E aí você me pergunta, tá, Camila, mas em que cor que essas coisas voltaram? Marrom, amigas. Marrom. E eu tô com essa blusa aqui justamente pra ilustrar um pouco mais dessa cor pra vocês. Pô, marrom, todo mundo sabe o que é marrom. Mas é que eu gostei dessa blusinha. Vocês gostaram? Olha só, ela tem a golinha aqui pra cima e aqui do lado ela tem um acabamentozinho em elástico, tá vendo? Que fica... Ai, fica um chuchuzinho essa blusinha aqui. Dito isso, sim, o marrom é a cor do inverno. Um marrom um pouco mais escuro ou um marrom um pouco mais alaranjado. E o suede, que a gente falou um tempinho atrás, tem tudo a ver com esse marrom, né? Ele fica lindo nessa cor. E eu, sinceramente, não sei quem foi que puxou quem pra essa lista de tendência. Se foi o suede que puxou o marrom ou se foi o marrom que puxou o suede. Porque eu acredito que a moda é muito isso, sabe? Um desdobramento de tendências, uma em cima da outra. E ainda sobre cores, os looks monocromáticos dominaram tudo.
Mas atenção, monocromáticos neutros, sejam claros ou escuros, mas neutros. E aí, você lembra quando a gente falou sobre os tecidos de textura? Pois é, eles são muito importantes e indispensáveis quando você vai montar um look monocromático e você não quer que ele seja boring, chatão. E aí você mistura um monte de textura ou texturas que tem a ver uma com a outra, é claro, pra esse look deixar de ser boring. Então, mais uma coisa que eu não sei o que puxou o quê? Se foi um que puxou o outro ou o outro que puxou um. Eu acho isso incrível na moda. Quando você olha para as peças de forma separada, você tem um entendimento. E quando você olha para elas todas juntas, parece que a coisa faz um sentido, menina. O suede e o marrom, a textura e o monocromático, a bolsa de alça fina com o inverno, com aquele monte de tecido aqui, ó, que você não consegue colocar uma bolsa no ombro. Eu amo a moda. Eu jamais poderia deixar de falar sobre o burgundy, sobre o vinho aqui nesse vídeo de hoje. Eu sei que algum tom de vermelho vai sempre voltar no inverno, porque a gente sempre quer um ponto de cor num look todo neutro. Às vezes parece que eu sou um pouco repetitiva, né? Mas é que fazer o quê? As coisas voltam repaginadas. E assim como tudo, o vermelho também foi repaginado. E eu sinto que o vermelho, como ele sempre volta nesse inverno, dessa vez, ele se misturou com um pouquinho da cor que já tava ali, que é o marrom. O burgundy não parece uma junção ali do marrom com vermelho vivo? Pois é. Eu vi muitos looks monocromáticos com esse tom de vinho, com esse burgundy, mas também apareceu em pontos de cor no look. Então, sapatos, cachecóis, bolsas, às vezes só o suéter, né, da parte de baixo, daquele monte de camada, o suéter no burgundy. Inclusive, eu tenho um suéter burgundy que eu usei muito nesse inverno. O que eu usei muito também nessa cor foram esmaltes e unhas, né? Porque eu uso aquela press-on, aquela... Não lembro, press-on, de colar. Eu usei e, nossa, eu recebi muito elogio desse tom de vermelho, desse tom de vinho nas unhas, tanto pessoalmente quanto na internet. Ok, vamos falar um pouquinho sobre sapatos. Você lembra quando a Miu Miu lançou aquele escarpão com 3 tirinhas assim no vinho? Eu acabei de falar sobre essa cor. Então é claro que ela trouxe junto outro desdobramento. Os sapatos de bico fino. Não necessariamente os escarpins, apesar deles serem a estrela dessa tendência, mas o bico fino também aparece em sapatilhas e mules. E quando o sapato ele é mais aberto, assim, fica super cool usar com meia, e talvez essa seja até uma tendência também desse inverno, o sapato de salto com meia. Eu acabei não listando o sapato de salto com meia nesse vídeo, que eu acho ele um pouco polêmico e não é pra todo mundo. E tem outra tendência também que eu acabei não listando nesse vídeo, mas eu acho que vale a pena citar, que são as botas de cano mais alto, né? E, novamente, elas voltaram repaginadas nesse inverno, dessa vez um pouco abaixo do joelho e com um aspecto mais farmer, sabe? Mais fazenda, mais boiadeiro. Não chega a ser boiadeiro, não, na verdade. Mas esse modelo aqui que vocês estão vendo. E geralmente num marrom bem escuro. E aí, por falar em botas de cano alto, eu preciso fazer um desabafo de que eu acho muito bonitas essas botas, principalmente quando as pessoas fazem um style que tem uma meia branquinha em cima da bota, assim. Ai, acho maravilhoso, mas eu não consigo usar, amiga, vocês acreditam? E você sabe por quê? Minha panturrilha é muito grossa. Nenhuma dessas botas fecham na minha panturrilha. E se fecha, fica desconfortável, horroroso. Fico me sentindo um embutido. Uma pena, porque eu acho bem bonito. Essa próxima tendência, que são os pingentes, na minha cabeça, ela vai meio contra a primeira premissa que eu falei lá nesse vídeo, da redução do consumismo. Com esses pingentes, a gente vai totalmente na contramão disso, já que eles são apenas uma estética e não servem pra muita coisa, além de trazerem um peso, uma informação muito grande pra um outfit. Porém, são detalhes que trazem muita personalidade pra um look. Eu já vi algumas análises sobre essa tendência, sobre os pingentes. Esse uso desenfreado se deu por ser uma forma das mulheres conseguirem trazer uma lembrança da sua vida infantil, da sua adolescência de alguma forma. E essa realmente talvez seja a função desses pingentes, porque te traz um momento de descontração ali, né? Você escolhendo o que é que você vai pendurar, quais são as coisas, quais são os elementos, quais são as cores. E vocês não me entendam mal, viu? Eu acho bonito, eu acho que realmente traz uma personalidade pro look, mas precisa ser usado da forma correta. Muitas vezes as pessoas perdem a mão nisso aí. E quando a gente perde a mão, a gente acaba infantilizando um pouco a nossa imagem. E tá tudo certo se esse é o seu objetivo, mas se não é, você precisa ficar atenta. Porque afinal a gente tem o poder de moldar a nossa imagem e a gente precisa usar isso a nosso favor e não contra nós. Por último, na categoria de acessórios, temos os óculos. Como pode algo ter dominado
tanto um espaço nessa última temporada. E talvez não só nessa última temporada, mas no último ano. É interessante porque quando eu analiso a trajetória do óculos de grau, eu fico muito feliz, porque por muito tempo ele foi um acessório massacrado no mundo da moda, foi motivo de piada, de bullying, de ridicularização. E eu lembro que quando eu era mais nova, antes de usar lentes de contato, eu ia pras festinhas do pessoal da minha idade completamente cega, porque eu preferia ir cega do que usar óculos de grau em algum lugar assim, sem ser na escola. E hoje a gente tem uma baita tendência do óculos de grau, muitas pessoas usam só a lente transparente, mesmo sem precisar de grau, só por poder ser uma pessoa diferente quando você quiser ser. E isso me traz um questionamento. Será que algum dia a gente vai viver isso em relação a aparelhos ortodônticos? Ou eu fui longe demais com esse pensamento? Me responde aqui nos comentários. E essas foram as minhas maiores apostas de tendências pro inverno de 2025. Um resumão de tudo que eu vi nas ruas e nos feeds das influenciadoras aqui dos Estados Unidos. E eu preciso saber de você, qual dessas tendências já faz parte da sua vida? E antes de terminar esse vídeo, eu preciso te confessar uma coisa, que a cada temporada que passa, eu acho mais difícil falar sobre as tendências que vão vir ou que estão acontecendo. Porque esse uso descontrolado da internet e dos vídeos curtos me traz a sensação de que a gente tá sempre atropelando tudo. Quando uma tendência surge aqui, ela pode morrer na próxima semana. Então, como é que eu vou prever alguma coisa ou como é que eu vou me agarrar a alguma dessas tendências, sendo que ela é tão fugaz e tão rápida? É por isso que eu gosto muito de reforçar a importância de você conhecer a sua imagem, conhecer o seu estilo de vida, para você poder escolher aquilo que realmente ressoa com você, que tem a ver com você, com o que você faz, com o que você gosta. Porque, sinceramente, ficar refém de uma indústria que tá mudando a cada dia, a cada hora, pode ser desesperador. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e tenha conseguido separar por aí quais são as tendências que vão entrar no seu closet ou não. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo. Eu te vejo no próximo. Tchauzinho! Nossa, eu falo tanto que me dá uma seixe, menina.